Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Nós estamos contentes pela possibilidade de, mais uma vez, podermos levar a palavra de Deus, nos utilizando deste meio, da internet, até a sua casa, até o contexto em que você está inserido. Nós hoje nos limitaremos a essa live de estudo da Palavra de Deus, até porque nós estamos em reforma na nossa igreja. Estamos pintando, estamos reformando, deixando a nossa igreja melhor ainda, não é? O templo da nossa igreja melhor ainda. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz e queremos dizer que seria muito bom, quero lhe encorajar a ter consigo um exemplar da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo na primeira epístola de João. Nós hoje estaremos iniciando o capítulo 4 dessa importante epístola escrita pelo apóstolo João. Nós estaremos orando e estaremos meditando na Palavra de Deus. Saudamos aqueles que já chegaram, né? A nossa irmã Vânia, boa noite, a Rosa, né? A tantos que já chegaram e já estão sinalizando para nós. É com muita alegria que nós recebemos os nossos irmãos, mesmo de uma maneira virtual. Nós estaremos orando ao nosso Deus agora. Em seguida, nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Tenham a Bíblia consigo. 1 João capítulo 4, nós leremos a princípio os versículos de 1 a 6 e estaremos meditando nesses versículos. Bondoso Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Obrigado pelo privilégio que temos, Pai amado, de termos a Tua palavra conosco, Senhor. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos direciona, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que sejamos iluminados pelo Teu Espírito nesta noite, que possamos compreender a Tua palavra e sermos encorajados a pô-la em prática na nossa vida. Assim, o Teu nome será glorificado, Senhor. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, saudamos a nossa irmã Neia, muito querida, graça e paz, a irmã Gil, irmã Irani, tá certo? São as que eu estou vendo agora que já estão participando. É com alegria que nós meditamos na palavra de Deus. E quero também sugerir a você que possa compartilhar com outras pessoas, se assim desejar, esse estudo bíblico, não é? Nós estaremos observando exatamente aquilo que a palavra de Deus nos diz e estaremos procurando extrair lições para a nossa vida. Vamos então observar a princípio esses 6 primeiros versículos do capítulo 4 da primeira epístola de João. Somente lembrando que João escreveu essa epístola no final do primeiro século da era cristã, obviamente, e João escreveu o Evangelho, que é o 4º Evangelho, escreveu também 3 epístolas, não muito longas, porém ricas de ensinamentos para a igreja cristã. E nós até hoje temos aprendido tanto, até porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ensinamentos para a nossa vida. Ela não fica velha, é mais atual que o jornal de amanhã. Então, na palavra de Deus, nós temos exatamente aquilo que nós necessitamos para nós caminharmos nesta vida de uma maneira adequada. Nós vamos então ler 1 João capítulo 4, versículos de 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. O mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João escreveu essa carta para a igreja cristã no final do primeiro século, no objetivo de alertar a igreja cristã em relação a falsos ensinos, a falsos mestres, a falsos profetas, que ensinavam doutrinas equivocadas acerca do cristianismo. E aqui muitos daqueles irmãos que eram incautos acabavam por se deixarem levar pelos falsos ensinos. João então escreveu, até porque ele sabia que um forte ensinamento equivocado era justamente o de que Jesus Cristo não tinha vindo fisicamente ao mundo, de que não era o Jesus, não era o Deus encarnado. Então era um ensino equivocado que era passado para a igreja primitiva. João então alerta a igreja, falando a respeito daquilo que corresponde ao verdadeiro evangelho. Observemos então os versículos, de 1 a 6. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu primo querido Beethoven Oliveira, lá de São Paulo, que está acompanhando. É um primo irmão que nós amamos muito. E que Deus abençoe Beethoven, que Deus abençoe a sua família. Em breve tempo nos encontraremos, para a glória de Deus. Vamos então observar os versículos e procurar extrair lições para a nossa vida. Versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O que João está dizendo? A primeira coisa, não deis crédito a qualquer espírito. Como isso é importante. Na verdade, o que ele está dizendo, espírito é no sentido de pensamento, no sentido de ensinamento. Então não deis crédito a qualquer tipo de pensamento, a qualquer tipo de ensino, a qualquer tipo de doutrina. No livro dos Atos dos Apóstolos nós encontramos uma comparação muito interessante entre duas comunidades cristãs, entre dois povos, o povo de Tessalônica e o povo de Bereia. Eram cidades distintas e há uma menção bem interessante quando Lucas se refere ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, ao escrever a respeito dos bereianos, aqueles que eram de Bereia. Ele menciona da seguinte forma: os de Bereia, diferente dos de Tessalônica, eles são mais nobres, porque eles examinam se aquilo que está sendo ensinado corresponde àquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos também ter esse critério, queridos. Há de fato e continua tendo, certamente nós temos muito mais falsos profetas em tempos atuais. Hoje as mídias sociais estão cheias de ensinamentos equivocados acerca do cristianismo, acerca da missão da igreja, acerca do desejo de Deus em relação à sua igreja. Nós precisamos, portanto, ter um espírito crítico para discernir bem, para de fato provar os espíritos, provar os ensinamentos, provar o pensamento daquele que está à frente. Nós precisamos buscar em Deus, na palavra, o entendimento adequado,
para nós não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina, para não sermos enganados, para não sermos iludidos. Existe hoje a teologia da prosperidade, que anuncia o céu na terra. Ela anuncia, portanto, uma prosperidade material, anuncia uma vida sem problemas. Se você tem problema financeiro, venha para cá. Se você tem problema com a família, venha para cá. Se você tem problemas dos mais diversos, venha para cá. Porque nós temos a solução. Quando, na palavra de Deus, nós encontramos tudo diferente. Nós sabemos muito bem que nós enfrentamos e enfrentaremos dificuldades, aflições, enquanto aqui estivermos. Então, ser crente não significa ser rico materialmente falando. Ser crente não significa ser uma pessoa que não enfrenta problemas. A grande diferença que há entre o homem que teme a Deus e o homem que não teme a Deus não está em um ter problema e o outro não ter problema. Está na maneira como cada um enfrenta os problemas desta vida. O próprio Davi falou a respeito das dificuldades que ele poderia enfrentar. No Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi então considera a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. Eu posso enfrentar adversidades. A minha casa pode ser invadida pelo luto. Eu posso ser invadido por um contexto de desemprego. Eu posso ser surpreendido por algo que não estava no script desenhado por mim mesmo acerca da minha vida. Eu posso sim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, dizia Davi, eu não temerei porque tu estás comigo. A grande diferença está aí. Nós enfrentamos com Deus. Nós enfrentamos protegidos por Deus, consolados por Deus, fortalecidos por Deus. Ele não nos desampara. Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. No Salmo 46 nós encontramos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é socorro bem presente na angústia, na tribulação. Portanto, angústia e tribulação podem nos alcançar, mas nós temos um Deus que é refúgio, que é fortaleza e é socorro bem presente em dias críticos. Podemos contar com Ele. Então os ensinamentos de que nós não passamos por adversidades, que nós não podemos adoecer fisicamente, que nós não podemos enfrentar privações financeiras, tá? Esse ensinamento é falso. Esse ensinamento é equivocado. Possivelmente as pessoas que pregam teologia da prosperidade nunca tenham lido o Novo Testamento. Tenham somente lido a respeito das promessas para Israel, as promessas de terra prometida. Dentro do nosso contexto, a terra prometida é na eternidade com Deus, na Nova Jerusalém, quando nós estaremos eternamente na presença de Deus com os remidos pelo Senhor. Então, ainda que enfrentemos dificuldades, nós temos um Deus. O falso profeta não fala da dificuldade. O falso profeta fala coisas que são agradáveis aos ouvidos. Eu me lembro que o apóstolo Paulo alertou a Timóteo acerca dessa realidade. O apóstolo Paulo disse: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Juntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças. Terão vontade de ouvir fábulas. Terão coceira no ouvido para ouvir fábulas, coisas que massageiam o ego. Não gostam que se fale acerca de pecado. Não gostam que se fale acerca da necessidade de arrependimento. Não gostam quando se fala a respeito da necessidade de nascer de novo, de ter uma vida espiritual, de priorizar o reino de Deus. Porque gostam de fábulas. E João fala a respeito dessa realidade.
Não deis crédito a qualquer espírito. E eu digo a você nesta noite, não dê crédito a qualquer espírito. Nem tudo que tem cara, tem uma palavra sutil, uma palavra agradável aos ouvidos. Nem todos que falam assim, vêm necessariamente de Deus. Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. São muitos e não poucos. Razão pela qual nós hoje vivemos um evangelicalismo tão pobre, tão raso de ensinamentos bíblicos, tão cheio de misticismo, tão cheio de crendices, tão cheio de ensinamentos equivocados, tão cheio de interesses materiais, tão cheio de interesses humanos, tão cheio de falta de conhecimento acerca da verdadeira vontade de Deus para a nossa vida ao enviar o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Vamos observar o versículo 2. Continuando, o apóstolo João diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A mensagem, portanto, precisa ser cristocêntrica. É confessar Cristo. Cristo como sendo alfa e ômega. Cristo como sendo o centro da pregação. Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: quando eu fui até vocês, quando eu estive aí em Corinto, tá? Eu não levei qualquer tipo de mensagem de filosofia ou de sabedoria humana. Eu só me propus a falar acerca de Cristo e este crucificado. Este como Cordeiro de Deus, que foi entregue para a nossa salvação. Então a mensagem é cristocêntrica. A mensagem é Cristo. A mensagem é o Senhor Jesus, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. A glória é única a ele. É Cristo. A mensagem, portanto, o ensinamento, portanto, precisa ser cristocêntrico. Se você se depara com ensinamentos humanistas, então fuja desse contexto. Saia desse contexto. A mensagem é Cristo. Ele é a solução. A mensagem que temos é o Senhor Jesus. Quando Pedro esteve lá no Sinédrio, ele pregava com altivez, falando: olha, eu estou falando acerca daquele que vocês crucificaram, Jesus Cristo. A mensagem, portanto, precisa ser cristocêntrica, anunciando Jesus. Toda a Bíblia aponta para Cristo, tanto o Antigo como o Novo Testamento. O centro da mensagem bíblica é Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Salvador, aquele que morreu em nosso lugar. O versículo 3 diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então não confessa Jesus, não procede de Deus. Confessa Jesus que veio encarnado, que esteve aqui entre nós, filho de Maria, tá? Filho do carpinteiro José aqui, não é? Filho adotivo de José. Então você confessa isso, amém, você é de Deus. Até porque eu me lembro que o Senhor Jesus Cristo, falando com Pedro, perguntou, não é? Perguntou aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos falaram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus então perguntou: e vocês? O que dizem a meu respeito? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E naquele momento o Senhor Jesus falou para Pedro: na verdade não foi carne quem disse foi o Espírito através de você. Quando confessamos que Jesus é o Cristo, nós o fazemos espiritualmente e não humanamente, não intelectualmente. O fazemos espiritualmente, porque só o Espírito Santo pode nos levar a confessar de fato
que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o nosso Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A mensagem é Cristo. Aquele que não prega, não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, disse João. Nós precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, acerca daquilo que nós entendemos ser o ideal para a nossa vida. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. É Ele quem protege a igreja. Eu me lembro que quando Jesus Cristo foi preso, Pedro se levantou e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. Ele cortou a orelha, puxou a espada e foi lá e querendo defender Jesus. Jesus então foi lá e curou a orelha de Malco, do soldado, e disse: Pedro, fique tranquilo. Você acha que se não fosse, se eu quisesse, tá? Se eu não quisesse ser preso e assim cumprir a vontade do Pai, eu não poderia pedir uma legião de anjos e Ele me enviaria só para me defender, só para me proteger? A grande verdade é que nós tantas vezes agimos como se a igreja do Senhor Jesus Cristo dependesse da força humana. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta é espiritual, é contra os principados, as potestades. É uma luta espiritual, e luta espiritual se vence espiritualmente. A igreja do Senhor Jesus é convocada, sim, a ter uma vida no altar, a ter uma vida de santidade, a ter uma vida de compromisso com o reino, a priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas, a ensinar os filhos que existe um Deus, porque os dias são maus, porque os ensinamentos são maus e as coisas, infelizmente, não vão melhorar, elas vão piorar a cada dia. Por isso que Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra. Será que encontrará fé na terra? Então nós precisamos a cada dia nos aproximar de Deus, entender que a nossa luta é luta espiritual, não é luta material. O melhor que eu posso fazer como crente é orar, é pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia do nosso país, que tenha misericórdia das nossas famílias, que tenha misericórdia desse mundo, que tenha misericórdia desse contexto, dessa sociedade corrupta e corrompida. Nós precisamos aprender qual de fato é o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que a gente não continue cortando a orelha dos soldados, para que a gente não continue, cortando as orelhas e o Senhor vem lá e cura e ainda nos repreende pelo fato de termos agido de uma maneira violenta. Nós precisamos compreender, precisamos de fato amar a Deus sobre todas as coisas, ter uma vida no altar. Nós precisamos, nesse dia, nesses dias que vivemos, compreender o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Que nós não sejamos meninos, que nós não sejamos crianças, que nós não sejamos levados pelos ventos. Enquanto cidadão, temos as nossas responsabilidades, as nossas opções, mas como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus, temos uma responsabilidade única, a de clamar a Deus, a de ser uma voz profética acerca do propósito de Deus. E a voz profética é a de buscar ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O grande problema da humanidade chama-se pecado, meu irmão.
Pecado. Nós precisamos anunciar a solução para esse grande problema da humanidade. O grande problema é o pecado. Você pode imaginar uma família sem pecar? Que beleza, né? Pode imaginar uma cidade sem pecar, sem ninguém peca na cidade. Que maravilha, não é? Você pode imaginar um país, ninguém peca, todo mundo ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si, todo mundo é honesto naquilo que faz, todo mundo fala a verdade, todo mundo procura agradar a Deus sobre todas as coisas. Então, o grande problema é o pecado. Como somos tantas vezes, agimos com uma certa infantilidade. Pensamos que a solução é isso, é aquilo. Não, a solução é Cristo, meu irmão. A solução para a sua família é Cristo. A solução para a sociedade é Cristo. A solução para o Brasil é Cristo. A solução para o mundo é Cristo. A solução é Jesus Cristo. Nós não podemos perder isso de vista. Que nós possamos compreender isso. O anticristo faz aquilo que é pertinente a ele. E cabe à igreja, cabe aos servos de Deus, fazer aquilo que é pertinente a nós que somos. O de ensinar, o de orar, o de testemunhar, o de ser luz, o de ser sal neste mundo. Um mundo onde jaz o maligno, né? No mundo jaz o maligno. Versículo 4, queridos irmãos, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que alerta! Vós sois de Deus, e é por isso que, sendo de Deus, vocês vão vencer os falsos profetas. Vocês vão discernir. Há um espírito em vocês que reage contra o falso ensino, o falso profeta. E maior é o que está em vós, maior é o Deus que está em vós, maior é o Espírito que está em vós, maior é Cristo que está em vós, do que o que está no mundo. Como é bom nós sabermos que maior é aquele que está em nós. Nós temos um Deus e por isso somos mais que vencedores. Nós temos um Deus que faz de nós, homens e mulheres, vitoriosos em tudo que fazemos. No Salmo 1 nós encontramos promessas tão benditas, promessas bíblicas, não são profetadas. São promessas bíblicas que calam o nosso coração. Nós encontramos lá, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação apropriada, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. O homem espiritual é esse. Esse é o homem espiritual, que não anda segundo o conselho de ímpios, que não se detém em roda de escarnecedores, que não se assenta em roda de escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. O homem de Deus, o homem espiritual é este, que tem prazer na lei do Senhor, que medita nela dia e noite. O homem espiritual é este, que é plantado junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação adequada, aquele cuja folha não murcha, aquele que tudo que faz dá certo, porque ele vive na dependência do rio de Deus, da correnteza de Deus, porque ele está plantado junto a essa correnteza de Deus. Ele é sustentado por Deus e não pela força humana. Ele, de fato, vive na presença de Deus. Este homem
é o homem bem-aventurado. Maior é o que está em vós, disse João. Maior do que o que está no mundo. Não olhem para aquilo que está no mundo, olhe para aquele que está em vós. Ele é maior. O nosso Deus é maior que tudo. O nosso Deus faz com que nós enfrentemos as adversidades da vida. Quando nós observamos o final da vida do apóstolo Paulo, como essa observação nos leva a pensar acerca do que é uma vida plena na presença de Deus. Eu estou chegando ao fim da minha vida, disse Paulo. Eu estou sendo derramado como libação. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Enfrentei adversidades muitas, mas eu cheguei até o fim. Mas eu cheguei até o fim, completando a carreira e preservando a fé no íntimo do meu coração. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O apóstolo Paulo foi preso muitas vezes. O apóstolo Paulo enfrentou muitas lutas. Ele falava que carregava consigo as marcas de Cristo. E ele falava de marcas no sentido literal. Eram chicotadas que marcavam a sua pele pelo fato dele confessar e anunciar a Cristo. Eu trago comigo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Caminhar com Cristo, de alguma forma, traz consigo marcas. Assim, meus irmãos, somos nós. Porém, nós sabemos que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque aquele que está em nós há de nos levar para uma eternidade com Deus. E aquilo que está no mundo é efêmero. Todo o poder do mundo é efêmero. Nós sabemos, eu não vou investir muito tempo falando acerca dos impérios, né, da humanidade, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Romano, o Império Egípcio, tantos impérios, mas todos eles caíram, porque as coisas deste mundo são efêmeras, elas passam. Maior o que está em vós do que o que está no mundo, porque o que está em vós tem valor eterno. Não é somente nesta vida. Nós viveremos eternamente com Deus. Agora o versículo 5, né? Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Que coisa interessante, né? Há uma identificação. Quem procede do mundo fala das coisas do mundo e é o mundo que ouve. Percebe isso ou não? Está claro ou não está? Então quem procede do mundo tem valores do mundo. Então ele fala a respeito das coisas do mundo. E quem ouve, quem dá ouvidos, são os do mundo. Aqueles que pertencem a esse mundo, que limitam a sua esperança às coisas deste mundo. Aí depois, agora versículo 6. Nós somos de Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Nós procedemos de Deus, nós somos de Deus, e quem nos ouve são aqueles que são da parte de Deus, que conhecem a Deus. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Não nos ouve. Por quê? Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo falou a respeito das coisas naturais, das coisas espirituais? Ele disse da seguinte forma: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele, homem natural, as coisas do Espírito são loucura. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente e não naturalmente. As coisas do Espírito são discernidas, compreendidas espiritualmente. Tudo a ver com aquilo que João falou, né? Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E é nisto que nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A distinção é justamente essa. Nós precisamos, então, cultivar uma comunhão com Deus,
termos uma vida espiritual e procurarmos discernir aquilo que é espiritual dentro da perspectiva espiritual e não humana. E não humana. Vocês lembram de Nicodemos, né? Nicodemos não compreendia muito bem o que era nascer de novo, porque ele queria compreender o que era espiritual de uma maneira natural. Como é que pode nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe assim? Não, não. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do espírito é espírito. Que nós vivamos como quem de fato nasceu espiritualmente. Que nós possamos viver como novas criaturas, como pessoas que têm uma perspectiva espiritual acerca da vida, acerca da família, acerca do mundo, acerca da realidade que estamos vivendo. Que acima de tudo nós saibamos que nós dependemos de Deus, que Ele é o nosso Senhor, que a igreja é do Senhor Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra o ensino, contra o evangelho da graça. Que não nos cansemos de anunciar Jesus Cristo como caminho, verdade e vida, como solução para aquele que necessita. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a palavra do Senhor Jesus. Que o nosso Deus nos abençoe, que Ele nos dê o entendimento necessário acerca da sua palavra, que Ele nos dê também condições de discernir bem, de pôr em prática essa palavra tão maravilhosa, a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho, que de fato nós possamos viver para a glória do Senhor, que a sua boa, agradável e perfeita vontade seja concretizada em nossas vidas. Desejo paz ao seu coração, desejo graça abundante sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus os abençoe. Uma boa noite.